Então, vamos continuar. Ó, a propulsão nuclear pode ocorrer pela fissão do urânio, né? O urânio 235. Esse urânio 235 ele tem um número atômico 92 e uma massa de 235. Para que essa reação ocorra no reator nuclear, é necessário um enriquecimento de urânio, que consiste em aumentar a proporção do urânio 235 em relação ao urânio 238. O urânio 235 em relação ao urânio 238. Então, vamos observar o seguinte, ó. Nós temos, eu vou desenhar novamente essa mesma questão aqui. Então, nós temos o urânio, e esse urânio ele tem uma massa de 235 e um número atômico de 92. E nós temos o outro urânio, que é o 238, com um número atômico também de 92. Então, se a gente for observar aqui a diferença, a gente percebe o quê? Que o número atômico deles é igual, 92. Só que as massas são diferentes, né? A gente tem aqui a massa de 235 e aqui uma massa de 238. Massas diferentes. Ele está perguntando assim, ó, o urânio 235 em relação ao urânio 238, ou seja, você vai olhar o 235 em comparação ao 238. O urânio 235 em comparação ao 238, ele tem um menor número da massa, tá? Então, ele tem um menor número de massa. Então, no caso, é a letra E. Vamos verificar o número de nêutrons aqui, que eu fiquei curioso. Vamos verificar qual é o número de nêutrons aqui. Que, no caso, é 235 menos 92. Então, aqui a gente tem que o número de nêutrons dele é igual a 143. Vamos ver o número de nêutrons desse aqui. 238 menos 92. Então, aqui a gente tem um número de nêutrons igual a 146. Interessante que ele tem menor número de nêutrons, né, e menor também número de massa. Mas aqui no caso, a alternativa que ele sugeriu seria que o urânio 235 tem uma massa maior. Ele não tem massa, desculpa, ele tem um número de nêutrons maior. Ele não tem um número de nêutrons maior. Tem um número de nêutrons menor. Então, essa primeira questão é uma questão puramente de análise. A gente não vai fazer mais nada a não ser isso. Analisar. Aumentar a fonte. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Agora ficou melhor. Melhorou um pouquinho? Ok. Vou pegar mais um. Opa, aumentei demais. Então, aqui, nessa próxima questão, ele está pedindo para a gente marcar, né, no caso, a única alternativa que tem uma série isoeletrônica, né? Ou seja, que faz aquela modificação na quantidade de elétrons do átomo, tá? Então, vamos observar aqui a única que faz essa modificação. Então, ó, o cálcio, que ele é do grupo 1,
ele vai perder um elétron, então ele vai ficar igual a zero. O potássio, que é do grupo 1, perde um elétron e fica igual a zero. O cálcio, que é do grupo 2, perde 2 elétrons e fica igual a zero. O enxofre, que é do grupo 6, ganha 2 elétrons e vai para o grupo 8. E o cloro, que é do grupo 7, que ganha um elétron e vai para o 8. Então, aqui, que a gente poderia chegar à conclusão e começar a ficar em dúvida, é por causa desse ISO, né? E esse ISO é igual. E eles estão comparando entre os dois, tá? Entre o cálcio e o potássio, entre o enxofre e o cloro. E o único que entra nessa alternativa de forma correta é a letra E. Tá? Vocês perceberam? Ah, tá. Essa série isoeletrônica, novamente, ele está falando o seguinte: o número de elétrons tem que ficar igual. Iso. Lembra? Iso é igual. Então, o número de elétrons deles tem que ficar igual. Aí ele te deu 4 átomos, né? 4 elementos químicos. O potássio, o cálcio, o enxofre e o cloro. Então, vocês tinham que analisar entre esses pares aqui, ó. O potássio com o cálcio, o enxofre com o cloro, tá? Então, se a gente observar aqui, o potássio está no grupo 1 da tabela periódica. Se ele está no grupo 1 da tabela periódica, significa que ele tem um elétron. Se ele é um cálcio mais... Gente, desculpa, estou com cálcio na cabeça, mas não é cálcio, aqui é potássio, tá? Então, potássio é do grupo 1. Então, significa que ele tem um elétron. Se ele é potássio mais, significa que ele vai perder esse um elétron. Então, ele perde um elétron e fica potássio mais, que perdeu um elétron. Agora sim, cálcio. O cálcio, se vocês olharem na tabela periódica, ele é do grupo 2E. Então, significa que ele tem 2 elétrons. Se ele perde 2 elétrons, então ele vai para cálcio 2+. Então, esses dois aqui, ó, eles são isoeletrônicos. Eles têm o mesmo número de elétrons, né? Elétrons iguais. Agora vamos para o enxofre. O enxofre, sem assim, o enxofre, ele é do grupo 6. Se ele é do grupo 6, da tabela periódica, significa que ele ganha elétrons. No caso, ele vai ganhar quantos? Ele ganha 2 elétrons. Se ele ganha 2 elétrons, 6 mais 2, 8 elétrons. Significa, então, que ele é um enxofre 2-. Tá? Agora, observa o cloro. O cloro, ele é do grupo 7 da tabela periódica. Se ele é do grupo 7 da tabela periódica, e aqui está como cloro menos, significa que ele ganha um elétron. Se ele ganha mais um elétron, 7 mais 1, 8 elétrons. Então, ele fica sendo o cloro menos. Então, em comparação desses dois aqui, ó, do enxofre com o cloro, eles têm o mesmo número de elétrons. Tá? 8 e 8. Por isso que eles são isoeletrônicos. Por isso que esses dois pares são isoeletrônicos. Tá? Então, quando vocês estiverem vendo lá a questão de isoeletrônico, lembra, a gente tem sempre que dar dois átomos para vocês verificarem, né? O conjunto de átomos para vocês verificarem se eles são ou não iguais. Deu para entender essa parte?
Mais ou menos? Então eu vou explicar isso de novo, ó. Deixa eu desenhar aqui. Isso aqui está dentro daquela questão de isótopo, isóbaro, isótono, tá? No caso, a gente tem o isoelétrico. Se a gente dividir essa palavra aqui para ficar mais fácil, iso significa igual. Igual o quê? Igual ao número de elétrons. Então, a gente tem igual ao número de elétrons, tá? Isoelétrico igual ao número de elétrons. Quando vocês forem ver alguma coisa desse gênero, vocês têm sempre que analisar. É igual ao número de elétrons, então eu tenho que ter átomos para comparar. Não posso dar para vocês apenas o átomo lá e perguntar, ele é isoelétrico? Não, eu tenho que te dar átomos para comparação. E aí eu te dei 4 átomos aqui para comparar. O cálcio, o potássio, o cálcio, o enxofre e o cloro. E a gente fez aquela brincadeirinha, né? Eles estão lá na tabela periódica. O potássio está no grupo 1. Se ele está no grupo 1, significa que ele tem um elétron. Se ele perder esse um elétron, ele fica com potássio mais. Né? O cálcio ele está no grupo 2. Se ele está no grupo 2, significa que ele tem 2 elétrons. Se ele perder esses 2 elétrons, ele fica com cálcio 2+. Então, em comparação desses dois aqui, eles são isoeletrônicos. Agora vamos verificar aqui, ó. Enxofre. O enxofre ele é do grupo 6 lá na tabela periódica. Então, se vocês forem consultar lá na tabela periódica, vocês vão ver que o enxofre está no grupo 6. Se ele está no grupo 6, significa que ele tem a possibilidade, é mais fácil para ele, lembra dessa questão que eu falei bastante no ano passado? É mais fácil para ele ganhar 2 elétrons do que perder 6. Então, para chegar àquela estabilidade com 8 elétrons, o que acontece? O enxofre ele vai ganhar mais 2 elétrons. Ó, 6 mais 2, 8. Então, ele tem 8 elétrons. Então, significa que se ele ganha 2 elétrons, enxofre 2 menos. O cloro é a mesma coisa, só que o cloro está no grupo 7. Se ele está no grupo 7, significa que ele vai perder 7 elétrons. Se ele perde 7 elétrons, então... Perdão. Ele está no grupo 7, então significa que ele tem 7 elétrons. Para ele chegar à estabilidade com 8, ele só precisa ganhar mais um elétron. Ó, 7 mais 1, 8 elétrons. Então significa que ele é cloro menos. A título de curiosidade, vamos fazer a letra A, B, C e D para a gente verificar essa diferença. Ó, esses dois aqui, eles são isoeletrônicos, porque o cálcio 2+, a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Tem 2 elétrons, na hora que ele perder, ele vai ficar com essa configuração aqui, cálcio 2+. O alumínio, ele é do grupo 13. Ou do grupo 3, significa que ele tem 3 elétrons também. Se ele perder esses 3 elétrons, ele fica com alumínio 3+. O silício, deixa eu só confirmar na tabela que eu tenho aqui, o silício ele é do grupo 4. Se o silício é do grupo 4, ele pode tanto ganhar 4 elétrons quanto perder 4 elétrons. Se ele perder 4 elétrons, silício, se ele perder 4 elétrons, ele fica silício 3+. Desculpa, 3+. Ele fica silício 4+. E aí, esses 3 aqui, ó, 0, 0, 0. Agora, só que o bromo, olha lá o bromo. O bromo, ele é do grupo 7. Então, para ele é mais fácil ganhar 1 elétron do que perder 7. Então, por isso que ele é bromo menos. Ele não vai
perder elétrons, ele vai ganhar elétrons. Que é mais fácil ele ganhar do que perder. O mesmo raciocínio que a gente usou aqui na D, a gente vai usar nas outras letras, na A, B e C. Melhorou agora? Ok. Mais um. Então, pede para a gente considerar o íon magnésio 2+, que atua na formação de ossos e dentes, e o iodeto, o íon fosfeto, que é presente em algumas substâncias que atuam como inseticidas. Então, sobre estes íons, a gente pode afirmar que o magnésio 2+, possui 10 prótons, que o fósforo 3- possui 10 prótons, que o magnésio 2+ possui 10 elétrons, que o magnésio 2+ possui 14 prótons, que o fósforo 3- possui 12 prótons, 12 elétrons. Então, primeiramente, para eu comparar, eu preciso mostrar para vocês as fórmulas deles, né? Inicialmente. Então, a gente tem o magnésio, que a massa dele é 24,30 e o número dele atômico é 12. E o fósforo, que ele tem o número atômico, a número de massa igual a 31 e o número atômico dele é igual a 15. Então, se a gente tem o magnésio 2+, o que significa? Magnésio 2+. Significa que ele vai ter uma subtração aqui do número atômico dele, né? Lembra que o número atômico vai ser número de elétrons e número de prótons? Então, se eu tenho aqui 12 mais, significa que ele vai perder 2 elétrons. Então, se ele vai perder 2 elétrons, então a gente vai ter no final o magnésio 10. Tá? O fósforo. O fósforo menos significa que agora ele vai ganhar elétrons. Então, se ele vai ganhar elétrons, então ele vai ficar fósforo 16. Ele vai ganhar. Então, vamos verificar aqui. No caso, ele não vai possuir 10 prótons. O que ele vai possuir são 10 elétrons. O que a gente está alterando é o número de elétrons, não de prótons. Então, essa aqui está equivocada. Essa aqui não faz sentido, porque aqui está falando 15, né? Então, seria 15 o número de prótons. Essa aqui também não faz sentido. Essa aqui também não. A única que faz sentido é essa letra C. Porque a gente está alterando o número de elétrons e não o número de prótons. Entenderam o que eu fiz? Tudo bem. Vamos pegar mais uma.
Então, após a realização de uma série de experimentos, foi detectado o íon Q2-, que possui uma carga 2-, possuindo assim um número de elétrons igual ao gás nobre. O gás nobre em questão possui um número atômico de 18 e um número de massa igual a 40. A cenário alternativo que contém sequencialmente o elemento químico e o número atômico, né? Então, se a gente tem ali um íon, no caso, o íon Q2-, e esse íon aqui ele tem a mesma configuração de um gás nobre, que possui um número atômico igual a 18 e uma massa igual a 40, é só a gente ir lá na tabela periódica e dar uma observada. Que elemento seria esse? Né? Então, se a gente for lá na tabela periódica e dar uma olhadinha, está dando umas alteradas aqui. A gente vai perceber o que o elemento que tem número atômico 18 e massa 40 seria o argônio. Se a gente tem um íon Q-, o que significa? Que ele vai ter um Q normal, um átomo Q normal, que ele vai ganhar, né? Ganha 2 elétrons e vai para o Q-, Q2-. Ou seja, se esse Q2- parece bastante com argônio, significa que no início ele vai ter 16 e no final ele vai ter um número atômico igual a 18. Então, se eu for novamente na tabela periódica e observar o elemento químico que se encaixa perfeitamente nessa configuração seria o enxofre, porque o enxofre tem número atômico 16 e se ele ganhar 2 elétrons, ele vira enxofre 18. Isso. Entenderam o que eu fiz? O cálculo? A linha de raciocínio? Querem que eu repita? Beleza, deixa eu dar uma pausa aqui. Pausar também a gravação. Não, sim, beleza. O Guilherme, ele está falando realmente que o enxofre ele não é um elemento aqui, um elemento, um gás nobre. Só que o que a gente tem que observar é o seguinte, ele está falando que o íon em questão, que o elemento em questão, ele se torna um íon. E esse íon, ele tem um número de elétrons igual ao de um gás nobre. Ele não está falando que esse íon ele é um gás nobre. Ele falou que tem um número de elétrons igual a um gás nobre. Então a gente vai lá na tabela periódica e dá uma olhada. Olha, esse elemento X aí, que tem o número atômico 18 e massa 40, é o argônio. Então, não é que o argônio é esse elemento que eles estão estudando, mas argônio é o elemento químico que tem número atômico 18 e massa 40. Então, se eu tenho um elemento químico nessas propriedades, né, que tem que se assemelhar ao número 18 aqui, é só olhar na tabela periódica lá. O elemento que sai do número atômico 16, se ganhar 2 elétrons e vai para o 18. Se eu fizer essa continha aí, eu vou perceber que o enxofre ele sai do número atômico 16 e vai para o número atômico 18 se ele ganhar 2 elétrons. Igual o íon em questão que está sendo estudado.
Entendeu? Era só uma questão de observar o jeito de falar. Deixa eu pausar.